Oi, gente. Bom, seguinte. Esse vídeo é para comentar o fato de que eu sou uma incompetente. Mas também, gente, eu vou fazer uns comentários e, em seguida, né, sem enrolações, vou apresentar, né, o que lerei para o ano seguinte. Todo ano eu faço essa série de vídeos, né? E o que que acontece? Esse ano, em particular, foi um ano muito atípico na minha vida, porque eu comecei a trabalhar esse ano, então, assim, leitora trabalhadora, né? A minha amiga perguntou, amiga, você era CLT também? E quando eu falava, gente, que médica CLT, eu não era bem CLT, na verdade eu era PJ, mas sabe quando você tem horários, digamos, né? O que dentro do PJ não é para ter, em tese, né? Mas assim, eu tinha uns horários muito, muito específicos da prestação dos meus serviços, então acaba que eu sempre usei o termo CLT mais pela questão, né, de designar um horário com um trabalho que eu tenho um horário. Vamos dizer assim. Então, eu não consegui ler muitas coisas, na verdade, das quais eu me propus. Tem um vídeo aqui onde eu falo os livros para 2025. Eu não consegui acabar três deles, eu estou com três aqui. O meu projeto de leituras em autodesenvolvimento, que envolve livros que de alguma forma são caracterizados com autodesenvolvimento ou autoajuda, mas também tem livros de psicologia. Então, acaba que não é que eu abandonei esses projetos, mas eu não tive como continuar mesmo neles. Eu tenho um clube de leitura, que é o CLT, Clube de Leitura dos Trabalhadores, e eu não consegui, assim, ser muito presente no meu próprio clube, por conta de que eu também tinha a minha demanda, né, CLT, pra, de coisas assim que eu precisava dar conta, né, e assim, meu salário pagava minhas contas, então assim, é aquele negócio, né, paga o meu salário, quem me paga o meu salário, e eu faço meu serviço porque eu tenho juízo e eu tenho conta para pagar. Então, é isso. Mas, se vocês lembram, eu tenho um projeto aqui que eu tava tentando inserir esses livros ao longo do ano, que é os livros até os 30, né? 30 livros para os meus 30 anos, e sim, ano que vem eu faço 30 anos. Ninguém diz. É, e faltam 19. Só que um desses eu vou tirar da lista. Eu coloquei 31 livros no final, porque eu adicionei a mulher de 30 anos depois, bem depois, na verdade. Mas o que que acontece, gente? Sim, por conta do título. Eu comecei a ler esse livro, que é o Walden, do Henry Thoreau, e eu não gostei muito do começo. Eu não gostei muito do livro, então eu não tenho interesse em continuá-lo, né? Talvez fique para outro momento, mas eu retirei ele da lista, tá? Eu normalmente, quando eu faço a série desses vídeos, eu ou comento sobre o livro ou eu mostro, né, a tela do meu computador, mas hoje eu estou gravando em numa situação um pouco difícil, porque eu já tenho que viajar amanhã, então eu tenho que evitar, tipo, ficar mexendo em muita coisa aqui em casa. Resumindo, eu vou falar como é que tá a minha vida agora, das leituras que eu vou tentar ver se eu consigo acabar ano que vem, e o meu sistema para o ano que vem desses livros. Como agora são 18 livros, né, que eu tenho que acabar, e eu tenho que acabar em tese até junho, porque o meu aniversário é em maio, só que eu só fiz o vídeo em junho, né, no começo de junho. E o que que acontece? Acaba que eu vou tentar encaixar. Eu fiz um sistema de pegar os menores primeiro e tentar encaixar eles, tipo, juntos no mesmo mês. E 2 livros por mês, assim. Junto, ainda mais agora janeiro, que normalmente é o mês que eu leio mais, porque é um mês que eu estou mais livre de demandas no geral. Só que agora esse ano eu não sei, né? Porque eu vou estar fora da minha cidade, então eu só vou levar os livros que eu realmente vou ler. E eu vou, assim, me conter mesmo, porque eu vou tentar ler só levar um desse do meu projeto e o outro que eu estou tentando acabar. Não tenho mais pretensão de acabar nenhum livro esse ano, porque eu fiquei ocupada. Eu tenho demandas também de, por exemplo, de um mestrado que eu estou me submetendo, uma seleção de mestrado, e eu só consegui me ver livre de ficar indo atrás de documento agora nessa sexta-feira. Hoje é domingo, dia 21 de dezembro. E o que que acontece? Hoje, por incrível que pareça, faz um ano que eu fiz uma promessa de não comprar livros por 6 meses, que acabava no meu aniversário. Acabou que no final eu contei errado e foram só 5 meses, mas eu me propus acabar no meu aniversário e eu realmente acabei no meu aniversário. E, e foi isso, basicamente. Lembrei disso agora. Eu comecei porque dia 21, meu aniversário é dia 21 de maio, né? Então acaba que é isso. E calhou de eu pensar nisso justamente no dia 21. E, bom,
Esse ano eu não consegui acabar a Odisseia, que eu ainda nem comecei, e que eu vou tentar levar para Salvador, que eu vou viajar na segunda-feira, vulgo amanhã, e sim, vai ter vlog. O clube, a gente também, na frente de autoajuda, né, vamos dizer assim, psicologia autoajuda, a gente estava lendo Filhos Adultos de Pais Emocionalmente Maturos. Particularmente para mim, esse livro é muito difícil, porque todo capítulo que eu leio dá vontade de chorar. Mas assim, eu acho que não, antes um pouco da metade dele, mas eu vou acabar. Eu vi uma menina no TikTok que ela levou mais ou menos um ano para ler esse livro, porque para ela era muito difícil, e foi tipo assim, um ano que ela levava isso no processo terapêutico dela, e pelo visto vai ser comigo também. E sim, eu já levei esse livro para minha psicóloga. Altas conclusões. Caim, também de Saramago, eu ainda não consegui acabar. Eu tô perto de acabar, na verdade. Só que eu tava tão ocupada que eu não conseguia. Eu tô na página 132 e ele tem 170, eu acho, páginas. Então, assim, falta pouco, mas ao mesmo tempo, se eu der um gásinho, talvez eu acabe. E os Irmãos Karamazov, sim, eu ainda tô tentando ver se eu consigo acabar os Irmãos Karamazov. E eu já tô no livro 10, eu acho. Livro 10 ou livro 11, não lembro. Livro 10, e são 12, eu acho. Ou são 11 e mais um trecho. Mas resumindo, não sei se eu vou levá-lo para Salvador. Acho que não, que eu já vou estar com outro livro grande, que é a Odisseia. Mas, né, considerando que eu já comecei esse e a Odisseia não, então talvez tenha mais chance de eu levar os Irmãos Karamazov. E, é, e o banheiro começou a pingar, do nada. Pera lá, gente, já volto. E no Kindle eu tô lendo como se estivéssemos em palimpsesto de PUTAs, da Elvira Vinha. E no momento são os que eu tô lendo, né? Caim, Filhos Adultos de Pais Emocionalmente Maturos, como se estivéssemos em palimpsesto, e só, que eu estou lendo de verdade, né? Que eu realmente já comecei, já folhei essas coisas. Eu acabei recentemente uma aprendizagem, o livro dos prazeres da Clarice. Eu comprei, eu tinha no Kindle, só que eu também tenho o box, né? Só que eu ainda não abri, eu não tirei o plástico do meu box, né? Só tirei ele da caixa. Tipo, da caixa da Amazon. E resumindo, é isso. E eu não quero abrir porque eu não quero que ele pegue poeira. Mas eu vou fazer um projeto Clarice alguma vez na minha vida, tipo, de ler todos esse conteúdo desse box dela, que eu comprei, né? Porque eu paguei 400 e tarará, então eu preciso, né, ler. A gente não só compra livros para deixar de decoração, a gente tem que ler também, né, gente, por favor. Só que eu já tinha ele no Kindle, então acabou que eu li no Kindle porque era mais prático mesmo, porque como eu tava ainda na cidade que eu tava trabalhando, eu não estava com ele físico lá, só com a versão Kindle. E o que que acontece? Eu essa é a minha desorganização atual e a minha organização para tentar, né, tirar um pouco a minha situação da bosta. Eu fiz o seguinte: eu não. Eu queria, assim, não tentar deixar por mês, acabou que ficou por mês. Então, assim, com o que eu quero dizer com isso, né? São 18 livros e eu vou tentar lê-los sequencialmente, da forma como eu dividi aqui. Só que, num primeiro momento, eu vou ver se eu consigo ler 2 por mês. Se eu acabar 2 por mês, eu pego mais um, para ver se eu consigo acabar mais rápido, né? Porque, em tese, se eu acabar lá por junho, seriam 6 meses, daria os 18 livros, né? Só que tem livros aqui que são muito grandes, por exemplo, O Idiota, Montanha Mágica, e só. Sim, os maiores. Então, talvez eu precise começá-los num mês e terminar em outros, né? Vocês já entenderam. E o que que acontece? Um minuto. Já tomar meu remédio. Senão vai passar da hora. E, resumindo, eu tenho alguns livros que eu ainda preciso colocar no Kindle, comprar ou, né, ver um jeito aí de eu conseguir esse livro. E eu escondi meu mouse aqui no meio da minha bagunça, mas eu vou tentar, né, me coisar aqui. Só que eu. Vocês já vão já entender, gente. Calme lá. Deixa eu também organizar minha cabeça. Tá. Livros que estão faltando, né? O que que vamos fazer? Os que estão no Kindle, eu vou lê-los da forma que tá aqui, tá? Depois, né, se só tiver ele no Kindle, eu vou deixar só a imagem aqui, tá? Tô com alguns aqui, eu vou organizar aqui a minha bagunça, tirar pelo menos os que eu, né, já separei, né? Pra ficar mais fácil pra todo mundo aqui nas partes envolvidas. Mas, resumindo, é isso. E
Ao longo do vídeo eu vou explicando quando é que eu vou ler esse livro e, né, o que que a gente vai fazer. Os muito grandes eu vou acabar anunciando aí ao longo do ano um projeto, né, pra gente conseguir ver se, né, ler o livro. Então, esperem que em 2026 talvez tenhamos leituras coletivas aqui, né, no canal. Então, é basicamente isso. Não se esqueçam de entrar para o meu clube de leitura se vocês tiverem interesse de ler algum desses livros. Então, assim, esses livros vão ser lidos, gente, ao longo de 2026, pelo menos eu espero que eu acabe no primeiro semestre. Mas, né, se ficar para ir ao longo do ano, porque 2026 eu faço 30, então nada me impede de ler durante 2026, que é o ano que eu faço 30, né? Tempo e na verdade data é uma coisa, né, que a gente que definiu, né? Só existe pra gente, pra meio que sistematizar coisas, mas não necessariamente, né? Se eu quiser que o ano comece em fevereiro, é isso aí. Que aqui no Brasil só começa depois do carnaval, então, né? Então, assim, é isso. Deixa eu organizar aqui, aí a gente vai começar a conversar sobre os livros que aparecerão aqui, né, no canal. E é basicamente isso. Ok, gente, vamos lá. Bom, o primeiro livro que tá aqui, mas não necessariamente, né, vai ser em janeiro, é que eu coloquei tudo por baixo. Ai, meu Deus, pera. Deixa eu terminar de organizar também. Bom, para janeiro eu coloquei O Peso do Pássaro Morto. Vai aparecer a capa aqui, porque eu só tenho ele físico, ou e-book. O Peso do Pássaro Morto e Meu Pé de Laranja Lima, do João Mauro de Vasconcelos. Eu não cheguei a começar, mas eu coloquei o marcador, mas eu, né, só coloquei aleatoriamente aqui, porque eu tava pretendendo tentar ler no mês de outubro, né, por conta do Dia das Crianças. Mas não rolou, não deu certo, mas em janeiro estamos aí. Eu tentei, num primeiro momento, equilibrar as duas, tentar acabar logo com a maior parte dos livros que eram curtos, né? Porque esse, ele tem 232 páginas e O Peso do Pássaro Morto tem 168. Eu não lembro em qual versão que eu vi que tinha 168 páginas, porque agora tem uma nova, né, do Peso do Pássaro Morto, mas é isso. Só coloquei aqui o número de páginas que eu vi na Amazon mesmo. E, né, vamos tentar ler. Eu já me falaram que é super triste e eu gosto de livros com POV de criança, né? E é isso. Tem outro que eu comprei que é Gibbs em Busca de Si Mesmo, alguma coisa assim, vou deixar a capa aqui. E só que eu ainda não abri. Ele ainda tá no plástico. E vamos lá. O próximo que eu coloquei é o Angústia, do Graciliano Ramos. E eu comprei ele duas vezes sem querer. Só que uma foi pro Kindle e a outra foi a versão física. Eu comprei essa aqui e eu comprei pro Kindle. Então, é isso. Mas eu vou tentar ler no físico, porque, né, tá aqui. E é isso. Em fevereiro, leremos Angústia e Um Belo Diploma, da Scholastic Mukasonga. Eu amo essa autora, gente, sério. E eu coloquei aqui na minha lista dos 30 porque eu gostei da sinopse, que a Scholastic fala sobre a questão, né, de quando os pais dela mandaram ela para fora para estudar. Então, eu gosto muito disso. Eu gosto muito, na verdade, da escrita da Scholastic, apesar de que o único livro dela até hoje que eu li, que foi A Mulher dos Pés Descalços, é extremamente triste e fala sobre o G de Ruanda, do qual ela foi, né, o povo dela foi vítima. Em março, leremos Esaú e Jacó, junto com Tenda dos Milagres, porque do Jorge Amado. E eu vou para Salvador agora, né? Eu tô pensando, ai meu Deus, eu preciso muito ir na casa do Rio Vermelho. E eu gosto muito do Jorge. E eu queria ler Tieta, do Agreste, né? Eu sei que o Paulo Hatz vai ler, mas eu não sei se eu consigo, porque Tieta é um livro grande, né? Se eu não me engano, acho que é a última vez que eu li, ou ele tinha 600 ou eram 900 páginas. E como não está aqui na minha lista dos 30 anos, eu pensei assim, Tieta vai ficar para outro momento. E eu tenho ele no Kindle, mas assim, ainda não é o momento dele. Não sei se deu para entender, mas basicamente é isso. Tá, vamos lá. Para abril, eu, né, para abril, no caso, eu tô pensando o que, que eu vou fazer da minha vida, porque tem alguns livros que só tem no Kindle, né? Então, assim, gente, por exemplo, o dos que faltam, né, que eu vou tentar encaixar, e ao longo do ano eu vou pegar os maiores livros, né, para fazer projetinho mesmo de leitura. Eu, em algum momento, né,
Vou colocar aí para ler A Mulher de 30 Anos. Eu vou decidir se eu vou deixar ele para ler em junho. Eu queria finalizar ele no projeto já desde a minha ideia inicial. Então, talvez eu acabe ele só em junho mesmo. Então, fica aí, né? Fica aí, vem aí, né? Talvez para junho. Agora, para abril, eu estou pensando no que eu vou fazer. Porque eis os livros que eu não tenho físico, só tenho versão e-book e que vai aparecer a capa aqui, para vocês entenderem. Walden eu tirei, né? Eu só falta excluir aqui da lista do Notion, que eu deixei só para fazer esse vídeo. Falta Longe deste Insensato Mundo, do Thomas Hardy. Eu tenho ele no Kindle. Então, será lido no Kindle mesmo. Quem mais? No Caminho de Swan, do Proust. Esse eu tenho aqui. E o que que acontece? Peraí lá. Eu tava vendo, eu tenho essa edição da Nova Fronteira. Eu só tirei o primeiro livro, né, do box, por conta de que eu tava vendo se tava gravando mesmo. Porque eu precisava deixar ele fora, né, que eu queria saber quantas páginas tinham. Nessa edição, nesse primeiro volume, tem os 2 primeiros livros, né, e se não me engano são 7, Em Busca do Tempo Perdido. Eu fui contar e tem mais ou menos, nessa edição, 320 tarará páginas, o primeiro volume. Então, eu estou pensando em talvez deixá-lo para abril, né? Porque ele não é tão grande, é só o primeiro volume, que é mais ou menos metade. O livro todo, esse livro todo tem mais ou menos 700 páginas, e ele é mais ou menos metade por aí. Então, talvez fique para abril mesmo. Vou até anotar porque depois eu esqueço, mesmo que eu deixe o vídeo aqui, eu não gosto de ficar voltando. No Caminho de Swan, junto com o do Thomas Hardy. Em maio, que aí chegamos numa questão, porque é o mesmo meu aniversário. Normalmente eu gosto de me presentear, né? Com livros também. Mas eu gosto de me presentear com as coisas mesmo, tipo, de leituras que eu, né, acho que eu vou gostar e tal, essas coisas. Só que não me sobra mais muitas opções curtas, né? Porque vocês vão entender. O próximo livro que tá aqui na minha lista são Os Três Calhamaços, que é a Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. E ele é desta finurinha. O Idiota, do Dostozinho. E A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Eu não quero ler nessa edição, porque eu já tentei começar. Mas o que acontece, gente? Eu não gosto dessa edição, da Companhia das Letras. E eu descobri, né, que eles vão relançar agora na versão da Penguin, e eu vou ter que comprar, porque eu realmente não quero ler nessa edição, eu não acho prática para levar mesmo por aí. Então, a partir de maio, vocês já estejam atentos que leituras coletivas teremos, né? O chato é que eu vou ter que tentar encaixar em outros momentos, né? Pra não ficar tudo pra maio, junho, né? Só que também tem Terra Estranha, do James Baldwin. Tem O Poderoso Chefão, do Mário Puzo. Viva o Povo Brasileiro, do João Ubaldo. Memórias do Cárcere, do Graciliano. E A Montanha Mágica, no caso, e o Dostor, né? O Idiota, do Dostor, que estão aqui na lista. Eles eram os últimos, só que eu acabei falando deles primeiro porque eu tenho um físico aqui, então eu queria mostrar logo. Então, assim, gente, eu não sei como é que eu vou fazer, mas é isso aí. E é isso. Eu sei que em algum momento eu tô pensando, né, se eu vou conseguir, já que eu não comecei a Odisseia, guardar para depois de junho, né, porque eu sei que o filme vai estrear o filme, né? Só que eu já tinha pensado nessa lista de 2025 antes de eu saber que ia ter filme da Odisseia. Calhou de ser uma coincidência de eu descobrir logo depois. Mas assim, é isso, gente. A Cabeça do Santo também, eu acho que eu não falei, que eu também planejei de começar, mas não deu. Eu deixei o livro ali, por isso que eu não mostrei ele. Então, assim, é isso, gente. Não sei como é que vai fazer, mas assim, né? A desorganização já foi, já aconteceu. O que eu estou tentando aqui é a contenção de danos, né? Porque nem organização direito não tem. Então é isso aí. Vou tentar intercalar um livro grande com leituras pequenas para ver se eu consigo dar conta. Se vou conseguir, não sei. Fica aí, vamos descobrir. Então é isso, gente. Ao longo do ano eu vou aparecendo aqui, chamando vocês para as nossas leituras. Quem está no grupo do Telegram saiba que lá também eu chamo o pessoal.
No meu Instagram também, sempre fica as minhas redes sociais aqui, Instagram, TikTok, aqui na descrição. E o link pro Telegram também. Então, é basicamente isso. E vamos ver se eu consigo, né, trintar e pagando minha dívida de livros, né? Porque dívida de dinheiro não tenho mais, graças a Deus. E é isso. Vamos fazendo o possível, né, gente? A gente faz o que pode, né, com o que a gente tem. E é isso. Ai, ai. Muita coisa para ler. Então vamos lá, gente. É isso. Vou ficando por aqui. E é isso. Vamos tentar, né, ler aí as coisas que a gente se compromete. Mas, como eu falei para vocês, né, é aquele negócio. Às vezes a gente tem que se dar de devida desimportância, né, e desdizer coisas que a gente já disse, né, porque é igual eu falei, gente, esses livros aqui, qualquer coisa se eu mudar de ideia, vocês vão saber, se eu não quiser mais ler algum, vocês vão saber também, né, e foi dito e feito, porque eu falei bem assim, se eu não quiser ler algum, eu vou avisar. Não estava esperando que acontecesse, mas aconteceu, né, que eu não vou mais ler o Walden, mas tudo bem, né, a gente tem que ser flexível às vezes com essas questões, nem sempre dá. É isso. Às vezes a gente tem que desdizer o que a gente já disse, né? E é isso aí, gente. Espero vocês ao longo de 2026, né? Vai ter vlog da viagem. E é isso.